Irmãos, graça e paz, quero aqui falar para para a Igreja de Cristo, amém? Sobre o dízimos, sobre o dízimo, 10%, que é cobrado aí pelos pastores. Ele diz que tem que devolver para Deus. Vamos ver se realmente isso é da graça, né? Ou fica na lei. É só nós passarmos para uma interpretação mais aguçada, e quando a gente passa a interpretar a palavra, a gente vai verdadeiramente entender as coisas. Aqui no livro de Mateus, capítulo 23, verso também 23, o qual os atuais, né, até homens que têm teologia, né, os teólogos, ou não sei se os teólogos de Deus ou os teólogos do sistema, mas nós vamos saber se eles verdadeiramente são teólogos do sistema ou são teólogos de Deus, né? Então temos que observar aí pela prática a forma como eles ensinam, se distorcem o verdadeiro ensinamento do Evangelho. Bem, aqui Cristo, ao falar com os fariseus, ao falar com os escribas, ali ele falava, portanto, acerca deles, e para as pessoas às quais ele estava falando. Então, é claro, havia não só fariseus e escribas ali, mas ele falou o seguinte, olha só: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, devíeis fazer sem omitir aquelas. Olha só, vamos entender aqui o contexto. Quando ele fala, ele diz o seguinte, ele diz que ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo de quê? Da hortelã, dão também o dízimo do endro e dão também o dízimo do cominho. Aí diz que eles têm se mantido, portanto, numa omissão de que há de mais importante da lei. Olha só, então aqui ele declara que o dízimo é da lei, não é da graça. Amém? Até porque você não vê nenhum contexto o qual Cristo diz, após a sua morte, ele não pediu dízimos, e nem mesmo antes do seu fato ser consumado, ele nunca ensinou que tivesse que dar o dízimos, mas ele falou que dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Quem é que não entende isso, né? Pode ser um assunto para se falar depois, mas quando a gente traz essa passagem bíblica, que ele diz que dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, né? Então ele se refere a algo bem extenso, bem amplo. Ele fala de uma adoração sincera que é para Deus, e a praticar, portanto, o ato de bondade, de caridade para com o próximo. Ele está falando mais para esse lado espiritual, porque ele diz que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. E ele disse, quando ele estava se encontrando com aquela mulher, né? Com aquela mulher, aonde a cananeia pediu água, né? Aliás, ele pediu água para ela, e ela disse, portanto, né, que não poderia dar água para judeus e não podia falar com judeus. E se tu soubesse a quem está te pedindo água, enfim, e também que ele tinha como dar água da vida, fonte de água da vida, a qual se ela bebesse nunca mais ela teria sede. E aí ela zomba dele, no entanto, por não saber quem é ainda, e fala que, como tu disse que me dá água, né, se tu mesmo está pedindo, né? Então, deu ali uma confusão na cabeça dela. Então, meus irmãos, por que eu estou falando disso também da mulher cananeia? Na verdade, é para que você entenda uma coisa. Naquele encontro que ele teve com a mulher cananeia, ele fala o seguinte para ela, e olha o que ele fala: haverá um tempo, e já é, né, chegado, o qual não importa onde me adorarei, adorar a Deus. Então, seja na Judéia, seja no templo, enfim. Então, por que nós vamos ter que comentar isso sobre a questão da adoração? Haverá um tempo que nem no monte, nem na Judéia, nem na Galileia. Aí ele fala que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e verdade, né? Então aí a gente tem uma grande lição disso. Então a gente vai entender que as coisas da lei são as coisas da lei, se fez passado em Cristo. E ele diz, portanto, quando ele, nos últimos momentos da vida dele na cruz, nos últimos suspiros, ele diz: Pai, né, o fato está consumado. Quando ele diz que o fato está consumado, ele veio cumprir a lei. Ele cumpriu a lei, ele pagou impostos,
ele pagou impostos conforme os escribas e fariseus e também o rei cobrava na época, né? Então, lembra da passagem que ele pede, portanto, para que Pedro pescasse um peixe e dali do peixe ele tirou, portanto, uma moeda e pagou impostos? Pois é porque ele estava cumprindo a lei. E muitas das coisas que Cristo fez é porque ele estava pagando o preço por nós. Por causa do pecado do homem, ele pagou conforme os costumes judaicos e conforme a lei judaica, as quais leis o próprio Deus havia permitido se instalar em Israel, na Judéia, para que o povo, portanto, vivesse debaixo daquele jugo por causa do pecado. Mas Cristo veio e cumpriu tudo. Uma delas era o dízimo, que era levado ao templo, e foi, portanto, rasgado o seu véu do templo, não é verdade? Por causa da morte do sacrifício de Cristo, do sacrifício de sangue. Então nós temos que entender que as coisas da lei foram rasgadas, rasgou-se, rasgado o véu. E também o véu espiritual, o véu que era posto diante de Deus e dos homens por causa do pecado. Você lembra que teve um trovão nos céus, um alto estrondo na morte de Cristo? Se rasgava o véu espiritual. Por quê? Porque naquela época se faziam, portanto, oferecimentos, né? Oferendas de sacrifícios a Deus, se queimavam incensos, se queimavam, portanto, animais vivos, né? Aliás, animais que eram levados ao holocausto por causa do pecado dos homens, para expiação de pecados. Mas aí vem o Cordeiro e faz uma expiação de pecado com o seu próprio sangue, com a sua própria vida. E aí se passou também esses costumes da lei. Certo? Então nós temos que entender a palavra. Então, meus amados irmãos, Cristo aqui fala de algo muito importante. Ele chama, portanto, os fariseus e os escribas de hipócritas. Por quê? Porque eles, para se fazer de bonzinhos, que estavam certos e fazer isso perante o povo, eles davam, portanto, o dízimo, né, da hortelã, do endro e do cominho, ali diante do povo, para dizer que o povo também era obrigado a dar. E, na verdade, obrigava até os que não tinham a dar. Por acaso isso não está igualzinho aos atuais fariseus das religiões, né, que se passam por cristãos evangélicos, se passam por pastores e tomam. Existem pastores aí que dizem: olha, quanto mais você está na miséria, mais você tem que ajudar, que é para você ser abençoado. Então, naquela época também os hipócritas fariseus, eles estavam arrecadando muito, mas pegavam para si, não ajudavam os pobres, não ajudavam as viúvas, desviavam para a sua própria riqueza. Então, meus amados irmãos, nós vamos entender que o dízimo era sim da lei e não da graça. Porque ele diz o seguinte: Cristo diz que vocês praticam isso, vocês estão o dízimo disso, mas vocês, olha só como ele fala, gente, é bem claro como Cristo fala aqui. É bem claro como Cristo falou aqui. Ele falou o seguinte, que mais importante da lei vocês omitem acerca do dízimo, acerca da lei. Ele fala aqui dizendo que eles não praticam a justiça e a misericórdia, que é o mais importante da lei. Isso ele inclui, você vê que ele inclui, ele contextualiza que o dízimo é da lei. Tá bom? Fica claro para você ou não? Pois é, vocês dão o dízimo do endro, do hortelã, do cominho e tendes omitido o que é o que há de mais importante na lei. Pronto, ele incluiu. Dá certo para você entender aí? Então, se você não entendeu, você tem que passar a meditar mais nesse versículo bíblico, tá bom? Espero que tenha ficado mais claro para algumas pessoas que ainda tinham dúvidas e para de dar, portanto, além do que o Senhor permite. Você está numa igreja, dê sim uma oferta, mas não venha com esse negócio de querer dar dízimos. E tem ainda os espertalhões que aí dizem que é bom que dê 30%, 10% para o Pai, 10% para o Filho e 10% para o Espírito Santo. Está chegando a hora, e a hora já é chegada, aonde os falsos profetas ou deixarão de pregar o Evangelho, ou então vão pregar o Evangelho só para aqueles que também aceitarem a marca da besta, porque vão ter condição de dar dinheiro para eles. Essa é a verdade. Então tenha cuidado com isso, porque está chegando o momento da divisão do joio do trigo, tá bom? Graça e paz, fiquem com Deus e até o próximo vídeo aqui no nosso canal, tá bom? Espero ter ajudado a clarear a sua visão espiritual.